Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, hoje nós iremos falar a respeito de um tema que é fundamental na vida de todo aquele que se diz servo de Cristo, que é o batismo. O batismo bíblico. Como que Deus instituiu isso? Como que nós devemos olhar para isso? Como que nós devemos encarar isso? O que isso representa na vida de todo cristão? E nós escolhemos esse tema para falar hoje, porque a partir dessa semana nós iremos começar a pegar o nome das pessoas que têm interesse em se batizar, para nós fazermos a classe de novos membros, tanto aqueles que querem se batizar, quanto aqueles que desejam no seu coração ser reconhecido por essa igreja como membro da igreja por aclamação. Depois, mais no final, falarei um pouco mais a respeito disso. Mas antes vamos refletir sobre o que significa, o que é de fato o batismo bíblico, sobre a ótica de Deus. Amém? Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versos 13 até o verso de número 17. Mateus, capítulo 3, dos versos 13 até o verso de número 17. Portanto, diz assim a palavra de Deus: Então, Jesus foi para Galiléia, para o Jordão, para ser batizado por João Batista. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado, de quem me agrado. Até aqui. Abaixe a cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, estamos com ela aberta na nossa frente, Deus, e nós clamamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito. Pai amado, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, todas as verdades contidas aqui, desse tema, Senhor, tão relevante para a vida do cristão. Senhor, que nós possamos entrar aqui, Senhor, diferentes da forma como nós saímos daqui, diferente da forma que nós entramos, que nós possamos, Senhor, entender cada verso, Senhor, cada ensinamento contido aqui, e que de fato, Pai, isso motive a sua igreja, motive o coração daqueles, Senhor, que desejam, Pai, descer nas águas, para a honra e para a glória do Teu nome, e aqueles que desejam também, Senhor, fazer parte desse corpo por aclamação. Amém. Nos dê graça, Senhor, e essa oração que fazemos não é nos nossos méritos, mas os méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, logo no início do seu ministério, Jesus, ele vai para uma festa de casamento. Logo no início do ministério dele. E lá acontece o quê? Acaba o vinho. Vocês lembram dessa passagem, né? E a sua mãe, ela pede a ajuda de Cristo Jesus, ao mesmo tempo que ela corre e avisa os servos. Isso está em João 2, de 1 a 5, presta atenção. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: Fazei tudo o que ele vos disser. Ótimo conselho para todas as horas. Meus irmãos, essa é a marca do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele quer o quê? Obedecer. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele anseia no seu coração o quê? Obedecer a palavra de Deus. Como discípulo de Cristo, você sabe qual que é a primeira coisa que Deus
Pega você. Nós temos que ver isso em Atos 2, de 36 a 41. Preste muita atenção. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo as primeiras conversões. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Portanto, meus irmãos, Deus quer o meu e o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a grande maioria das pessoas, ficam algumas dúvidas acerca disso pairando no ar. O que é de fato o batismo? O que o batismo representa? Como que é o batismo? E eu separei, irmãos, esse sermão de hoje em 3 pontos. Nós veremos tudo isso. E o ponto número 1 começa: batismo, presta atenção, batismo é uma declaração pública. Uma declaração pública. Assim como na cerimônia de casamento é uma declaração pública, porque é uma declaração pública do amor e do propósito entre duas pessoas, o batismo também é uma declaração de modo público de amor e compromisso, amor e comprometimento do discípulo para com Cristo. Olha o que Marcos capítulo 8 diz, presta atenção: quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora. Vocês acham que a geração adúltera e pecadora ficou só naquela época? Não. Nós vivemos numa geração adúltera e pecadora. O batismo, ele representa, ele simboliza nossa salvação em Cristo Jesus. O descer das águas representa o morrer para a vida de pecado. O sair das águas representa ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu costumo brincar, quando eu falo a respeito do meu batismo, depois que o pastor Silas, que era o pastor Silas Campos, o nosso pastor lá de Tupã, ele submergiu minha cabeça, o meu corpo no batistério, nas águas. Assim que ele trouxe de volta, gritou para os irmãos que estavam do lado ali: ó, ixi, eu não tenho que esvaziar, porque a água está preta, de tanto pecado, de tanto erro que ficaram naquelas águas. Algumas pessoas pedem para fazer gargarejo, tanto pecado que tem dentro dela, só para garantir. Isso é uma brincadeira, mas representa muito bem o que é a minha e a sua vida antes de um batismo. Eu e você, antes do batismo em Cristo Jesus, antes de uma conversão genuína a Deus, é só pecado, é só afronta a Deus. Algumas pessoas também têm essa dúvida na cabeça: ah, pastor, eu entendi. Então, primeiro é o batismo nas águas, e depois então é que vem o batismo com fogo. Eu já ouvi muito disso, quando se fala em batismo. Aqui, meus irmãos, presta atenção que eu vou abrir um parênteses para explicar algumas coisas muito importantes. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imersão, mergulho, mergulhar. Algumas denominações pentecostais, mas principalmente as neopentecostais, que estão espalhadas por
todo o nosso país e pelo mundo, afirma através de uma interpretação errônea, uma interpretação equivocada das Escrituras, que depois do primeiro batismo, o batismo nas águas, vem o segundo batismo, o batismo com fogo. Meus irmãos, a base bíblica que eles utilizam para essa afirmação é essa aqui, ó, Mateus 3,11. Presta atenção que eu vou ler aqui. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a base que eles leem para isso e interpretam. Então terá um segundo batismo, um batismo com fogo. De fato, se você analisar a Bíblia, como você lê, por exemplo, uma receita de bolo, é natural que você vai chegar numa conclusão como essa. E até certo ponto, irmãos, presta atenção, até certo ponto, eles não estão errados, não, eles estão certos sim. Mas o batismo com fogo que se refere não é no mesmo sentido do batismo nas águas. Muito pelo contrário, mas muito pelo contrário. Olha só o contexto todo, não é só ler aquele verso, o contexto todo de Mateus 3, 10 a 12, preste atenção. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Meus irmãos, o que João Batista ele está afirmando aqui em sua pregação para aqueles que iriam se batizar no Jordão é o seguinte: batismos nas águas com o Espírito Santo é para aqueles que pela graça de Cristo Jesus produz o que? Arrependimento sincero, genuíno dos seus pecados. São árvores que produzem bons frutos. Ou seja, para os crentes que produzirem bons frutos, para aqueles que se arrependerem. Já o batismo com fogo, meus irmãos, não é para aquele que dá bom fruto, é para a palha. É para a palha. Ou seja, para aquelas árvores que não dão bons frutos. Para os crentes que, apesar de toda a pregação do Evangelho, permanece com o seu coração e sua consciência, sabe igual o quê? A pedra. A pessoa ouve, ela entra, ela sai, e não há mudança de comportamento, não há arrependimento de pecados. Não se arrepende dos pecados, continua a viver de forma do jeito que o seu coração manda. Consequentemente, meus irmãos, não dará bons frutos de Espírito. Para esses, o batismo com fogo virá. E é um fogo, irmãos, que não se apaga. Um fogo que durará simplesmente a eternidade. Meus irmãos, preste atenção. Batismo com fogo? Não. Se você é crente em Cristo Jesus, batismo com fogo não, pelo amor de Deus. Amém, gente? Amém. Romanos 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, em vida nova. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, com quem também fosse ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo cristão é nas águas. E ponto final. Batismo com fogo é para aqueles que não dão bons frutos. Aquele que o Evangelho entra e o Evangelho sai. E o ponto número 2, o batismo, meus irmãos, sempre
sempre sucede o quê? A conversão. Sempre sucede a conversão. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa muito importante. Muito importante. Conforme eu disse anteriormente, que o batismo ele é o quê? Uma confissão de fé pública, de modo público, em Cristo Jesus. Portanto, não existe nada de sobrenatural nisso. Tem gente que acha que o batismo tem que ser um negócio assim. Não existe nada de sobrenatural no batismo. Tem gente que acha que assim como aconteceu com Cristo, com Jesus, sabe, de todo aquele fenômeno conhecido como teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus perceptível ao ser humano. Deus se manifestando quando João Batista desceu Cristo nas águas do Jordão, de forma perceptível, audível, visível. Quem estava ali presenciou tudo isso. A pessoa acha que também vai acontecer com ele. É lá, menos. Aqui nós estamos falando de Cristo, o Filho amado de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz para mim e para você que há festa no céu quando um pecador de fato se arrepende. Portanto, o seu arrependimento ele deve vir antes do batismo. Isso chama-se conversão. É a sua conversão. Você entende, você compreende que sem Deus você está perdido, simplesmente assim. E se arrepende de todos os seus erros, decide mudar radicalmente a sua vida, aí você se batiza. Aí tem início um outro processo, que é o processo de santificação. Meus irmãos, Deus se alegra com o seu arrependimento? Sim. Mas para fazer o restante, que é o quê? Salvar você. O que ele permite? Ele permitiu que o seu filho agonizasse naquela cruz, por conta do meu e do seu pecado. Preste atenção, igreja. Quem precisa de Deus somos nós, e não o contrário. Amém? Amém. Tem muita gente que é movida, sabe por quê? Pela emoção, ou por algum sentimento, talvez de interesse em algo, ou alguém que frequenta a igreja. Já vimos muito isso. A pessoa se batiza, mas ela não se converte. Ela começa a frequentar a igreja, mas talvez o cargo que ela está olhando, que ela almeja, Deus não confirma no coração dos demais irmãos. A pessoa quer aquele namorado ou aquela namorada, né? E Deus concede outra bênção para aquela namorada ou para aquele namorado, que não é ele, não é ele. O que você acha que vai acontecer? Ele vai permanecer no corpo de Cristo, lutando, pelejando na busca da sua santificação? É óbvio que não. Vai ficar pesado para ele. Nós conhecemos muito, mas infelizmente, né? Muitas, mas muitas pessoas assim. Eu acredito que você também deve conhecer. Houve apenas, sabe o que? Uma declaração pública de fé baseada em algum interesse, mas não houve conversão. Jesus não é o principal motivo. Aí a pessoa começa a fazer o que? Só ver defeito na igreja. A pessoa só começa a enxergar defeito. Ah, o irmão, aquele irmão lá, pelo amor de Deus, aquela irmã, não dá, não tem condições. Ah, o pastor fala desse jeito, mas eu não concordo com o pastor, não concordo. Então eu não vou mais para o culto de oração, domingo passa a ter melhores programas e por aí vai. A hora que você vê, você está muito longe, distante de Deus. Quando não, você começa o quê? A flertar com outra igreja. Você começa a namorar outra igreja, com os mesmos interesses dentro do seu coração. O que você acha que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa. Não houve conversão. Muito bem. Você de fato se arrependeu de seus pecados, aceitou Cristo como seu único
e suficiente Salvador, você desceu nas águas, foi batizado, o Espírito Santo agora habita em você. Mas e agora? E agora? E aí? O que fazer? Mateus 28, 18 a 20, presta atenção. E aproximando-se Jesus falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Amém. Portanto, o que fazer depois que me batizei? Ide e fazei discípulo de todas as nações. Meus irmãos, é interessante aqui que a maioria esmagadora dos crentes em Cristo acha que a ordem desse verso está no ide. Não está no ide. Não está no ide, está no pregar o Evangelho. Quando você lê o texto original, que foi escrito em grego, o imperativo, a ordem de Deus, não está no ide. Ide, nós vamos. Mas enquanto nós vamos, nós temos que pregar o Evangelho. A ordem está aí. Pregar o Evangelho. Porque aí nós vamos. Agora eu gostaria de abrir um parênteses de novo. Para você, irmão ou irmã, que já foi batizado. O ide que Jesus ordenou aos apóstolos também é para mim, para você. Os apóstolos foram pregar o Evangelho a todo o povo, língua, nação, que eles puderam. Enquanto Deus permitiu que eles tivessem vida nessa terra, eles fizeram isso. Batizaram milhares e milhares em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, meu irmão? E você, meu irmão? Você tem ido? Primeira pergunta, você tem ido? Segunda pergunta, você tem pregado o Evangelho por todo lugar que você passa? Vamos tentar mensurar isso aqui. Em Queiroz, na cidade de Queiroz, você tem ido e pregado o Evangelho? Vamos fechar um pouco, talvez só no seu bairro. No seu bairro. Ide e pregar o Evangelho no seu bairro. Não é nem em todas as nações mais, só no seu bairro. Você tem feito isso? Tudo bem, no seu trabalho, só no seu trabalho, ou só na escola, ou na sua casa. Na sua casa, só para os seus familiares. Talvez só para o seu marido. Talvez só para a sua esposa. Só para os seus filhos. Você tem feito isso? Você tem aproveitado as oportunidades de falar de Cristo para as pessoas à sua volta? Meus irmãos, se você verdadeiramente tem feito isso, glória a Deus por você, querido, de verdade. Mas se você, apesar de dizer que é crente em Cristo e ainda não fez, quem está precisando ouvir o Evangelho de novo é você, meu irmão. Está precisando de novo ouvir toda a palavra de Cristo, porque algumas coisas não ficaram claras. Ah, pastor, mas quem batiza é o pastor, não sou eu. Então não precisa falar de Cristo. Não sou eu quem batiza, é o pastor, então não preciso falar de Cristo. Ah, isso não é a função minha também não, eu sou do pastor. Meu irmão, minha irmã, como eu vou orar por você? Se isso está dentro do seu coração. Eu não consigo enxergar, mas Deus sabe. Deus sabe. Sabe por quê, meus irmãos? Isso aqui não foi um pedido, não. Deus não falou assim, quando der, Lindal, quando você tiver nada o que fazer, você vai e prega o Evangelho para as pessoas, tá? Não, ele não falou isso. Para mim, para você, para Lindal, para ele. Não foi dessa forma. Isso foi uma ordem, foi uma ordenança. Há um imperativo na frase ide e pregai o Evangelho. É uma ordem de Deus. Meus irmãos, quando você prega o Evangelho, Deus age pelo poder do Espírito Santo de Deus através de você. E se quem
para quem você pregou, pelo poder de Deus, ele escutar suas palavras, Atos 2,41, presta atenção. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E se através do Espírito Santo eles derem crédito a você, Atos 8, 12 e 13, presta atenção. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres, e até o próprio Simão creu, e sendo batizado passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. E se eles aceitarem te ouvir e derem crédito às suas palavras, de fato, irmãos, Deus abrirá o coração e a mente dessas pessoas. Atos 16, 14 e 15, presta atenção. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela lhe suplicou: se me considerais crentes no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Meus irmãos, quem converte é Deus. Quem salva é Deus. Não é a sua pregação, não é o seu anunciar o Evangelho, não é a forma eloquente como você fala, não é a forma tímida talvez como você fala, mas você fala. Essa é a pergunta. Deus poderia fazer assim, estalar os dedos, mandar todo mundo para o inferno ou salvar todo mundo. Mas Ele já disse na sua palavra que Ele não irá salvar todo mundo. Deus não é universalista, Ele não vai salvar todos. E dentro desse contexto, nós não sabemos quem é salvo. Por isso que Deus nos deu esse privilégio. Ele passou essa responsabilidade para mim e para você. Ide e pregai o Evangelho. Atos 18, 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, criam, e eles eram batizados. O Evangelho era pregado. O Evangelho era dito, era pregado. E aqui, meus irmãos, eu vou abrir mais um parênteses para nós entendermos o porquê que nós, crentes protestantes, nós não batizamos crianças, por exemplo, conforme outras igrejas fazem por aí, tanto a igreja católica quanto igrejas evangélicas. Muito simples. A Bíblia não diz que é pecado batizar criança. Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar nada com relação a isso. Muito menos que, se assim for feito, ela não será salva. Também não. Simplesmente a base teológica para não batizarmos crianças está em Romanos 10, de 9 a 10. Presta atenção. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Portanto, meus irmãos, se a fé em Cristo vem por ouvir o Evangelho, e se eu tenho que primeiro entender, para depois aceitar, para depois confessar, será que você, numa criança, ou um bebê, ou uma criancinha pequena, um nenenzinho, eu tenho toda essa capacidade? É claro que não. É claro que não. O máximo é que compreenderia, motivado talvez por estímulos primários, seria: estou com fome, estou com sede, com sono, a fralda está cheia. A criança abre a boca mesmo. Mas só. Ela ainda não tem noção do que acontece à sua volta.
mas o pecado já habita no coração dela. Essa semana eu vi um vídeo na internet muito interessante, duas criancinhas acho que uma de 6 meses, a outra de 7, 8 meses, que já espertinho, sentadinho, assim, brincando, um controle remoto da televisão. Vocês não têm ideia que as crianças fizeram, por causa do controle. Se pegaram de arranhar e morder um ou outro por causa do controle. Eles não têm noção do que acontece no mundo. Eles não têm, está tudo se formando ainda. Mas a ira já habita no coração das crianças. Pecado original, desde Adão. Meus irmãos, por isso que nós batizamos jovens após os 12 anos de idade. Se realmente enxergamos que ele entendeu tudo isso. Olha lá. As crianças estão lá. A classinha é para isso. Para a hora que ele chegar a ter entendimento, capacidade cognitiva de entender o que é o Evangelho, mas Deus moverá o coração dessa criança. Enquanto isso não acontece, meus irmãos, é uma criança. Ela não compreende nada que acontece, só volta. Ponto 3. O batismo é para quem crê de todo o seu coração. De todo o seu coração. Em Atos 21, de 26 a 40, veremos o encontro de Filipe, o apóstolo Filipe, com aquele eunuco etíope, a caminho do quê? De Jerusalém. O eunuco estava na sua carruagem, ele estava lendo o quê? O livro do profeta Isaías. E Filipe aproximou-se, ele perguntou se ele entendia o que ele estava lendo. Você está entendendo o que você está lendo? O eunuco disse não, pois não havia quem explicasse para ele. A passagem que ele estava lendo era justamente a que Isaías se referia, à profecia da vinda de Cristo, da vinda do Messias, que iria para o matador como um cordeiro mudo, como um cordeiro obediente. Então Filipe, o que ele faz? Através dessa passagem, passou a ensinar o Evangelho de Cristo para aquele eunuco. O eunuco ouvindo o Evangelho, vendo que onde eles estavam havia água, perguntou a Filipe: o que impediria de eu ser batizado? Filipe disse que lhe era permitido se crer de todo o seu coração. E o eunuco disse: não sei, era pé na igreja, pé fora da igreja, vou no culto, não vou no culto, vou no culto, saio, vou para a balada, vou no culto, saio, vou para o boteco. Não. Eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe batizou ele. Isso nos gera mais uma perguntinha. Mais uma. Se você fosse Filipe naquela ocasião, você saberia o que dizer acerca do que o eunuco estava lendo em Isaías? Faça essa pergunta para você mesmo. Você conseguiria explicar para aquele eunuco o que ele não conseguia entender? Você conseguiria ainda fazer essa ponte para o Evangelho do jeito que Filipe fez? Sabe por que Filipe ele conseguiu pregar o Evangelho para aquele eunuco? Porque Filipe conhecia a Bíblia. Filipe tinha intimidade com as Escrituras. E você, meu irmão, minha irmã, vocês também são íntimos da palavra de Deus? Meus irmãos, quantas pessoas podem ser salvas por Deus tendo você como instrumento? Você não tem ideia. Você não tem ideia do tamanho do privilégio que é isso. Já parou a pensar nisso? Amar o outro como a ti mesmo. Quer um exemplo melhor que esse? Conduzir o outro à salvação, a Cristo. Você acha que você já fez coisas importantes na vida? Eu passei muito tempo. E olha, que eu fiz coisas que quem conhece um pouco da minha história fala: rapaz, esse cara. E eu achava que de fato eu era o cara. Não. Hoje eu entendo que tudo de bom que eu ainda haveria de fazer era quando Cristo mudasse a minha realidade.
Meus irmãos, por isso que é muito importante ler, entender e dominar as Escrituras. Você poderá ser usado por Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Amém, igreja? Amém. Seja íntimo de Deus. Quando a gente fala seja íntimo de Deus, a pessoa pensa assim, Deus vai chegar e conversa. Mas irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer de fato ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai estar ouvindo a voz de Deus. Amém. Simples assim. Meus irmãos, para a gente concluir, você ouviu o Evangelho de Jesus? Você entendeu o Evangelho de Jesus? Você crê que a resposta para todos os seus dilemas na sua vida, você crê que Ele é o único que pode te salvar, te livrar dos seus próprios pecados? Se a resposta for sim, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, a ordem de Cristo para você que entendeu e creu no Evangelho é: seja batizado. Confesse publicamente que você será uma nova criatura. E procure servir numa igreja que seja bíblica. Bíblica. A partir de agora, você tem apenas dois caminhos a seguir: o caminho da obediência a Deus ou o caminho da desobediência. Não espere o dia de amanhã. Não espere o dia de amanhã para tomar essa decisão. Sabe por quê? O amanhã não pertence a você nem a mim. O amanhã pertence a Deus. Deus o ama ao ponto de dar o seu filho naquela cruz por você, meu irmão, minha irmã. Qual será o caminho que você vai escolher? Pense nisso. Amém, igreja? Nós estamos iniciando uma classe de novos membros a partir de hoje, onde iremos estudar juntos pontos importantes sobre a conversão, sobre o batismo, sobre Cristo, sobre Deus. A partir dessa semana. E se Deus estiver tocando no seu coração para que você confesse publicamente sua fé em Cristo, meus irmãos, nos procure. Não seja motivado pelo emocionalismo. Nós vamos sentar e vamos estudar as Escrituras acerca desse passo, o passo mais importante da sua vida. Vamos caminhar juntos nesse processo de aprendizado, para então, enfim, descer as águas e cumprir o mandamento de Deus. Amém, igreja? Amém. E se você já foi batizado nas águas, desceu nas águas, teve o seu corpo imerso nas águas, e Deus também está tocando em seu coração para que você faça parte desse corpo, de vir servir nessa igreja, também te procure. Nós também explicaremos todo o processo de receber você como membro dessa igreja, não pelo batismo, porque se você for batizado no nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas águas, você não precisa ser rebatizado. Isso é um outro equívoco teológico que não cabe agora, mas é um equívoco teológico. Não, se você for batizado já, não precisa ser batizado, mas você será aclamado como servo que serve neste corpo, nessa igreja, onde assim como os novos convertidos, nós também vamos receber você com a mesma alegria que Deus sentirá nos céus pela sua vida. Amém, igreja? Amém. Muito bom, louvado seja Deus por isso. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus, pedir que Ele nos dê mais da sua graça.